História de Betseba, perdoada e restaurada, esposa do rei Davi. Canal Coração Quebrantado. Passado o período das chuvas, começava a temporada das guerras e Davi mandou Joabe e os seus oficiais e o exército israelita para que fossem atacar os seus inimigos. Mas Davi, ele ficou em Jerusalém. E numa tarde, Davi se levantou, depois de ter dormido um pouco, e foi passear no terraço do jardim. E dali ele viu uma mulher muito bonita tomando banho. Aí ele mandou que descobrisse quem era aquela mulher e soube que era Betseba, filha de Eliam, esposa de Urias, o heteu. Então Davi mandou que alguns mensageiros fossem buscá-la. Eles a trouxeram e Davi teve relações com ela. E Betseba tinha justamente terminado seu ritual mensal de purificação e ela voltou para casa e depois descobriu que estava grávida e mandou um recado a Davi contando isso. E Davi mandou então esta mensagem a Joabe: mande que Urias, o heteu, venha falar comigo. E Joabe obedeceu. E quando Urias chegou, Davi perguntou a ele se Joabe e as tropas estavam bem e como estava indo a guerra. Depois disse a Urias: vá para casa e descanse um pouco. E Urias saiu e Davi mandou levar um presente à casa dele. Mas Urias, ele não foi para casa. Em vez disso, dormiu no portão do palácio junto com os guardas do rei. E quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa, perguntou-lhes: ué, você acaba de voltar depois de ter ficado fora por muito tempo? Por que você não foi para casa? E Urias respondeu: os homens de Israel e de Judá estão longe, na frente da batalha, e a arca da aliança está com eles, e o meu comandante Joabe e os seus oficiais estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer e beber e dormir com a minha mulher? Eu juro por tudo o que é sagrado, que nunca poderia fazer isso. Então Davi disse: fique aqui o resto do dia, amanhã eu o mandarei de volta. E Urias ficou em Jerusalém naquele dia e no dia seguinte. E Davi convidou-o para jantar e fez com que ele ficasse bêbado. E mesmo assim, Urias não foi para sua casa naquela noite. E em vez disso, dormiu no seu cobertor, no quarto da guarda do palácio. E na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta a Joabe e o mandou por Urias. Davi escreveu o seguinte: ponha Urias na linha de frente, onde a luta é mais pesada. Depois se retire e deixe que ele seja morto. Por isso, enquanto estava cercando a cidade, Joabe mandou Urias para um lugar onde sabia que o inimigo estava mais forte. E as tropas inimigas saíram da cidade, lutaram contra as forças de Joabe e mataram alguns oficiais de Davi. E Urias também foi morto. E assim começa a história. Betseba era a bela esposa de Urias, o heteu, um fiel e leal comandante do exército do rei Davi. E quando Betseba soube que estava grávida depois do seu encontro adúltero com o rei Davi, ela o avisou. Davi trouxe o marido dela da batalha na esperança de que ele teria intimidade com Betseba e assim se considerasse o pai da criança que ela esperava. Quando esse plano fracassou, Davi tomou providências para que Urias fosse morto no campo de batalha e, então, enviou mensageiros para ir buscar Betseba e a levarem ao palácio. Apesar de, possivelmente, ter rejeitado as primeiras propostas do rei, a essa altura fica evidente que ela não teve outra escolha. Ela teve que ir para o palácio, ficar com o rei Davi. Será que ela percebeu que a morte do seu marido era resultado de uma ordem expressa do rei? Quando Davi foi consolá-la depois da morte do seu filho, será que ela se esquivou dele? O homem que havia causado a morte de um marido leal, que confiava nela e que havia levado julgamento sobre o seu filho? Ela planteou a morte do seu marido e o seu coração quase se partiu ao segurar seu bebê, que estava à morte, vendo sem nada poder fazer nada, a vida escapar do corpinho dele. Apesar do seu amor e mesmo depois de o rei jejuar e implorar a Deus
pela vida do filho, o bebê morreu. Porém, o devido tempo, Betseba teve outros filhos, e um deles foi Salomão. Como rainha, ela devia estar ao par de muitas intrigas que ocorreram quando os filhos de Davi se levantaram contra ele e lutaram entre si para tomar o poder do rei. E quando Davi estava perto do final da sua vida, Betseba ouviu boatos de que outros filhos de Davi, Adonias, havia se proclamado rei. E politicamente astuta o suficiente para saber que a sucessão de seu próprio filho estava em perigo, ela deve ter se enchido de gratidão quando o profeta Natã apresentou um plano para assegurar que a promessa de Davi de que Salomão se sentaria em seu trono fosse cumprida. Percebendo que precisava agir com rapidez para estabelecer Salomão como sucessor do trono aos olhos do povo, Davi deu instrução para que o sumo sacerdote ungir Salomão como rei. E Salomão então serviu como corregente até a morte de Davi. Betseba, ela viveu por muitos anos, vítima da lascívia de um rei, mãe em agonia. Porém, talvez, afinal, o escândalo do seu adultério tenha sido superado por seu legado como a mãe do rei mais sábio de Israel. Amém? Gostou desse conteúdo? Se inscreva no canal, dá um like, compartilha com os seus amigos e deixe os seus comentários. Deus abençoe a todos que ficaram até o final.